Belmonte. Situada nas faldas orientais da Serra da Estrela, Belmonte é uma vila histórica, local obrigatório para uma visita demorada. Aqui poderá desfrutar de paisagens e recantos de rara beleza. A sua história surge associada à história dos Cabrais e dos judeus. Foi terra natal de Pedro Álvares Cabral, o navegador que no ano de 1500 comandou a Segunda Armada à Índia, durante a qual se descobriu oficialmente o Brasil. O topônimo de Belmonte provém, segundo algumas opiniões, da tradição militar dos povos que ali habitaram, especialmente na época da resistência lusitana aos romanos. Assim Belmonte deriva da palavra latina Belimonte, que significa montes de guerra. A presença humana no atual concelho de Belmonte está comprovada desde as épocas mais remotas. A anta da Caria, os castros de Caria e da Xandeirinha certificam a longevidade da fixação na pré- e proto-história. A presença romana é também evidente pelos testemunhos da Torre Centuncelas ou pela vila da Quinta da Fômea, até porque se supõe que estes terão dado bastante importância a esta zona, devido à passagem da via que ligava Mérida à Guarda. Na Idade Média, Belmonte surge-nos, primeiramente, ligado à história da Covilhã, concretamente, no fural concedido em 1186 por Dom Sancho I. Mas em 1199, de acordo com a sua política de povoamento e reforço da defesa fronteiriça, o mesmo rei concedeu o fural a Belmonte, ficando esta até 1385 sob jurisdição da Covilhã. No século XIII, a vila encontrava-se já em franco desenvolvimento, justificando a existência de duas igrejas, a de São Tiago e a de Santa Maria, e uma sinagoga. As guerras fernandinas e a crise de 1383 viriam travar esse crescimento, de tal forma que os reis Dom Fernando e Dom João I tiveram de conceder homiciados para substituir a gente morta em combate. Aliás, a vinda de homiciados para as terras do Belmonte foi um facto que se repetiu ainda no tempo de Dom Afonso V e Dom Manuel I. Em 1392, depois de vários conflitos com os bispos da Guarda, a Mitra de Coimbra, detentora do senhorio de Belmonte, trocou, com a autorização de Dom João I, pelo senhorio de Arganil e pelo couto de São Romão com o fidalgo Martim Vasques. Mas este fidalgo tomou o partido de Espanha numa altura em que a Casa de Avis se pretendia afirmar, por isso, depressa se viu despojado destes bens que foram confiscados a favor da coroa. O senhorio de Belmonte seria mais tarde concedido pelo rei de boa memória a seu filho, o infante Dom Henrique.
Embora pertencendo à coroa, o castelo de Belmonte era administrado por um alcaide local e já desde 1398 que este cargo estava ligado aos Cabrais. O primeiro alcaide foi Luís Álvares Cabral. Fernão Cabral, pai de Pedro Álvares Cabral, foi o primeiro alcaide-mor. Com ele se iniciou no século XV, a época de maior destaque do castelo e do Belmonte. Em 1510 Dom Manuel I concedeu a Belmonte nova Carta de Foral. Nessa altura a comunidade de Belmonte era essencialmente rural, dependendo da pecuária e da agricultura. A presença dos judeus favoreceu a existência de algum comércio, que foi prejudicado pelo Edito de 1496 e com as perseguições aos judeus pela Inquisição. Na primeira metade do século XVI o concelho de Belmonte tinha de termo 2 léguas em longo e 1 de largura, sendo a vila que na comarca de Castelo Branco tinha a maior densidade populacional, em vizinhos a seguir à Atalaia. Em meados do século XVIII a população de Belmonte contava já com cerca de 1416 habitantes. Em 1811 estava judicialmente anexa a Sortelha, que tinha juiz de fora, na comarca, provedoria e diocese de Castelo Branco. E, em 1842 pertencia ao distrito administrativo da Guarda. Com a reforma administrativa de 1855, o concelho de Belmonte foi alargado pela incorporação de Caria. Em 7 de dezembro de 1895 o concelho de Belmonte foi extinto, tendo as suas freguesias sido anexadas à Covilhã. Apenas 3 anos depois foi restaurado o concelho de Belmonte.